Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes do Marketing. Esse podcast que recebemos aqui histórias reais sobre empreendedorismo. Aqui não tem nada fake não, aqui não queremos apenas sucesso, queremos histórias reais, queremos perrengues, queremos saber o que realmente acontece no meio do marketing, no meio do empreendedorismo. E hoje aqui nós temos um convidado que para mim é muito especial. Ele, acima de tudo, ele é cristão, ele é pai, empreendedor, tem lojas de eletrônica aqui na cidade de Embu das Artes. E hoje eu quero receber aqui o meu amigo Alexandre. Alexandre, é uma honra ter você aqui conosco aqui. É uma honra estar aqui presente. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos responder essas perguntas aí, essas curiosidades sobre empreendedorismo, sobre investimento e também na atualidade sobre o cristianismo. Show de bola. Pessoal, mas só que antes de fazer a primeira pergunta aqui para o Alexandre, eu quero te pedir você para poder seguir o nosso canal no YouTube, que isso fortalece demais o nosso canal. Quero também te pedir você para poder curtir, compartilhar, ativar o sininho para sempre que tiver novidade você receber. E também não se esqueça, vai lá no nosso Instagram, @Vozes do Marketing, siga o nosso Instagram e compartilhe esse conteúdo para quem tem interesse de empreendedorismo do meio do marketing. Alexandre, a primeira pergunta que eu quero te perguntar aqui é: quando é que veio esse estalo assim de você decidir, vou empreender, vou ser empresário, vou ter loja de eletrônico? Pra te falar a verdade, desde jovem, eu queria sair do momento em que estava de ver minha mãe, que minha mãe foi pai e mãe, né, na verdade, né? Minha mãe criou eu e mais 6 sozinha, então ela foi pai e mãe. Eu vi ela, de certa forma, sofrendo. São 6. 6 irmãos? São 6 irmãos, então, ou seja, eu cresci dormindo em uma sala da qual meus irmãos todos dormiam juntos, entendeu? Então eu cresci naquele ambiente querendo, graças a Deus, graças a minha mãe, eu nunca passei fome. Porém, eu cresci naquele ambiente de mudança, né? Cresci na comunidade, da qual nós podemos perceber que não é algo que influencia pro lado bom, não é mesmo? Então eu cresci nesse ambiente, esse ambiente que é um ambiente de desconforto. Eu fui querendo focar nisso, e fui querendo sair desse ambiente, fui procurando conhecimento, fui procurando sabedoria em Deus, fui lendo a Bíblia, e foi dessa forma que eu fui conseguindo adquirir sabedoria para sair desse ambiente, não é mesmo? Você é cristão desde nascença? Não. Para te falar a verdade, o cristianismo, Jesus entrou na minha vida já faz poucos anos, né? Porém, eu sempre fui um rapaz, um jovem certo, entendeu? Nunca bebi, nunca fumei. Eu sempre fui pelo lado certo. Desde jovem, eu cresci trabalhando. Então, ou seja, desde os 12 anos ali, trabalhando muito, entende? Trabalhando muito, muito na peleja. Tentando adquirir uma liberdade financeira. Sim. Então, eu fui estudando, fui trabalhando. É até engraçado lembrar que houve momentos da minha vida em que eu trabalhava tanto, que eu não conseguia nem mesmo dormir, né mesmo? Dormia poucas horas por dia, era no máximo 5 horas por dia, porque eu trabalhava de manhã, tarde, noite. Então foi esse ambiente que eu cresci que me fez mudar, entende? A gente sabe muito bem que você é cristão, a gente está na cara. E a pergunta que fica não é: como é que a tua fé te ajuda a tomar decisões? Principalmente que a gente sabe que geralmente alguns cristãos tem como costume achar que os ricos não herdarão o reino dos céus. Então acredita que o cristão não pode ser empresário, que o cristão não pode ter lojas. Como é que é você conviver com tudo isso? Como é que a fé te ajuda a tomar essas decisões? Olha, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ter o discernimento e buscar sabedoria no Senhor. O primeiro livro que eu li, eu lembro até hoje, o primeiro livro que eu li da Bíblia foi o livro de Provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão.
a Bíblia descreve como o rei Salomão como o homem mais sábio da Bíblia. Então, ou seja, foi por conta disso que eu entrei nesse contexto, nessa vontade de entrar, de ler Provérbios, e ali eu adquiri muita sabedoria da forma que o Senhor me propôs, entende? Claro que o Senhor não coloca uma sabedoria abundante em uma pessoa, até mesmo porque a Bíblia diz que sabedoria demais pode ser enfado, porque pode, tem um limite. Pode te ocasionar, como eu posso dizer, você pode ficar muito triste pelo conhecimento que você tem, entende? Porque você começa a enxergar, você começa a ver a verdade, entende? Então foi por essa área que eu consegui, pelo discernimento de Jesus, pela sabedoria que eu fui pedindo, fui orando, fui pedindo direcionamento para Deus. Deus foi me dando sabedoria, foi me direcionando no caminho certo. Qual foi a fase mais difícil assim que você teve assim como um empreendedor? Qual foi que a gente tem aqueles momentos difíceis. Sim. Que a gente acha que não vai conseguir. A gente pergunta, será que é isso mesmo que tem que fazer? Acredito que meu momento mais difícil, por falta de conhecimento, foi a falta de identidade. Porque hoje nós podemos perceber que muitas pessoas, elas sobrevivem, elas não Sim. vivem, entende? Então, ou seja, quando você não tem uma identidade, isso te ocasiona muito desconforto, muito sofrimento, não é mesmo? Porque você não sabe o seu propósito, você não sabe o direcionamento, a posição que você deve seguir. Então, a falta de direcionamento que você não tem, isso pode te ocasionar a muito sofrimento. Essa foi um momento em que eu mais sofri, por conta de que eu não sabia a pessoa que eu era, eu não sabia a minha identidade em Cristo, sabia para onde você queria ir. Eu não sabia o propósito, entende? Muitas das vezes eu só olhava por dinheiro, vamos dizer assim, não é mesmo? Eu fundei as empresas. Hoje você falou sobre a loja de eletrônicos. Atualmente a loja de eletrônicos, ela tem são duas lojas de eletrônicos, e eu tenho também uma empresa, sem falar das fontes de renda. São mais de 5 fontes de rendas, e hoje o Japa Eletrônicos, por incrível que pareça, não é o que eu tenho mais faturamento. Hoje o que eu mais tenho faturamento é uma loja de açaí. A loja de açaí, eu sou fornecedor de açaí, para quem é da região aí, inclusive, tá bom? Pode já sabem, comigo. Pessoal, precisar de açaí aí, só chamar Alexandre. Vamos deixar aqui o contato aqui do Açaí Alexandre Everest, aqui. Tá bom? Açaí Everest. Pode pedir, porque é açaí de qualidade, bom preço para lojistas, tá bom? Nós temos um ótimo preço para lojistas. Esse é o foco do açaí, o foco é fornecer açaí para lojistas, entendeu? No atacado. Então foi isso, Jefferson. Foi pedindo um direcionamento para Deus, foi focando mais em Cristo, que eu pude ver que riqueza não está no dinheiro, e sim riqueza está no seu caráter, na sua personalidade, no seu propósito em Cristo. Porque, sinceramente, acredito que você também conhece muitas pessoas que têm muito dinheiro na conta, mas não são e felizes. As pessoas não são felizes, né? É infeliz, não sabe a sua identidade, só pensa no dinheiro, e isso não é riqueza, entende? Em que momento assim que você entendeu que empreender não é somente sobre vender, mas sobre visão? Essa é uma área que eu gostaria muito de falar, sobre a área de vendas, né? Inclusive hoje, hoje todo mundo vende alguma coisa, não é mesmo? Todo mundo é vendedor. Ou você vende seu tempo, ou você vende um produto. Todo mundo vende alguma coisa, não é mesmo? Se você é CLT, você vende seu tempo, não é mesmo? Hoje, para você adquirir uma instabilidade, né, que não existe em teoria, uma estabilidade financeira, você tem que vender algo, de preferência um produto, entende? Então, para você que não tem o conhecimento, venda alguma coisa, entende? Pode ser naquela área que você já sabe, entendeu? Uma área que você já trabalha, venda alguma coisinha, entende? Então foi nessa área que eu aprendi muito, fui adquirindo conhecimento nessa área de vendas, né? Porque melhor que vender um produto é vender uma
Experiência. Uma experiência e não só isso, mas vender uma solução, não é mesmo? Eu sempre falo que é sempre melhor você vender a solução de um problema do que um produto, não é mesmo? Porque quando o cliente ele tem um problema, você pode oferecer a solução e ali você vai estar fazendo um favor para o seu cliente. Quando esse espírito assim de... Porque tem momentos que a gente sabe que o espírito de vendedor aflora. Quando foi que você começou? Na verdade, o mundo ele é mais espiritual do que físico. Se nós formos falarmos, o mundo espiritual existe antes mesmo da matéria, não é mesmo? Então, para você focar nisso, em energia, você tem que estudar muito, entendeu? É muito conhecimento. Outro assunto também que eu gostaria de falar é sobre leitura também, que muitas pessoas hoje não gostam de ler, não gostam de pegar um livro para sentar, para ler ali. Elas não gostam. Por quê? Porque elas foram doutrinadas a isso, entende? Nas escolas, quando você ia ler um livro, fazia o quê? Pegava um livro dessa grossura, de um assunto mal nada a ver, que nem mesmo o professor tinha lido, não é mesmo? Tivesse feito aquela leitura, você pega e na segunda folha já está dormindo, já está com sono. Quando não enchia de imagens, não é mesmo? De um assunto que você não tinha interesse. Então, esse despertar também em questão de leitura, esses negócios do tipo, eu foquei em algo que eu gostava, que era a questão financeira. Eu comecei com alguns livros financeiros e eu vi que esse tipo de tipo assim, de pensamento de que eu não gosto de ler, eu não gosto do assunto, sim, entende? Porque se você pegar um livro ali acerca do assunto que você gosta, você pega, você entra no assunto do livro, você imagina, é praticamente mesmo um filme, é como se estivesse mesmo um filme, só que você está lendo e somente está imaginando, entende? Inclusive esse é o melhor... eu acho que é o certo para nós entendermos o que o livro quer passar, não é mesmo? É porque o sistema que a gente vive, né, é meio que desde de pequenos, desde o tempo de escola, não ensina, não incentiva a gente a ler, não incentiva a gente a ser empreendedores. Sendo bem sincero, o sistema que a gente vive hoje, o que quer ensinar pro... Ou é médico, ou é advogado, só isso. É só isso, entendeu? Quer ensinar a ser CLT, não a ser empreendedor, a ensinar como controlar o dinheiro, entendeu? O que você tem para falar sobre investimentos, sobre dicas que você tem para nos trazer. Maravilha. Como a pessoa ter autocontrole com a sua vida financeira? Vamos por partes. Em questão de indicação do que investir. Não tem como ficar rico se você não faz dinheiro dormindo. Uhum. O que eu indico estude renda passiva, entende? Então, se você estudar renda passiva, eu sei que você vai colocar no YouTube aí, você vai começar a estudar, vai colocar aqui rendas passivas ou algo do tipo, vai aparecer várias rendas passivas que não é possível para você no momento. Porém, é sempre bom você colocar energia nisso. Por quê? Sim. Como nós falamos, o mundo é energia. Ele é mais espiritual do que físico. Então, ou seja, quando nós colocamos esse pensamento, nós colocamos essa energia nessa questão, o mundo ele vai voltar para aquilo, não é mesmo? Eu já vi vários... já tive... Hoje, eu tenho algumas rendas passivas e elas foram todas desse tipo. Entendeu? Eu comecei estudando uma e veio a oportunidade dela. Entende? É como se você acreditasse tanto que aquilo fosse dar certo. Exatamente. Não só acreditar, mas você acreditar e com a sua ação você colocar energia naquilo, entendeu? Que há tanto que dá certo. Você estava atraindo aquela energia, ela veio automaticamente. Entende? Então, ou seja, você começar a estudar não necessariamente é uma coisa ruim para aquilo, entende? Então, nós temos que focar naquilo que nós queremos. Então, uma das formas que adquirir a independência financeira é dessa forma, tendo renda passiva, não é mesmo? Dá um exemplo de como, hipoteticamente... de renda passiva? De renda passiva. Hoje em dia, acredito que a melhor renda passiva é a internet.
programação, programações do tipo que você adquirir uma mensalidade ali do seu cliente, entende? Esse tipo de renda passiva eu acredito que atualmente são as melhores. Por quê? Porque você não só vai ter ali mensalmente ou semanalmente ou diariamente também aquelas pessoas te pagando, como você pode adquirir mais conhecimento nessa área, entende? Você começa com aí uma abre porta para outra, entendeu? Porque hoje em dia o mundo é contato, entende? Então, ou seja, se você adquiriu aquele contato do primeiro, do segundo, do terceiro, eles vão te conectar com outros, entende? Então, você adquirir na primeira, segunda, terceira, vem tudo automático. Claro que você tem que colocar energia nisso, entende? Se não tiver energia, nada... Se não tiver energia, nada entende? Adiante. É muito importante nós destacar também que, como eu falei, esse aspecto de riqueza, eu quero que o pessoal que assista esses vídeos não coloque no coração que riqueza é dinheiro. Riqueza não é dinheiro, entende? Riqueza é prosperidade, propósito, entende? Porque você ter dinheiro é uma coisa que você pode ajudar as pessoas. Não adianta nada eu ter milhões e milhões, até mesmo bilhões na conta, sendo que, entende? Então, focar nisso, entende? Na vida espiritual primeiro, para depois você ficar rico. Porque se você ficar rico e depois focar na vida espiritual, tem uma grande chance de você entrar em depressão ou algo do tipo. Eu sei que você é pai também, pai de uma menininha. Ser pai te ajudou a mudar a sua perspectiva sobre negócio? Me fala um pouquinho, como é que é essa experiência assim, de ser pai? Quando minha filha nasceu, meu aspecto de visão de empreendedorismo, de investimento mudou totalmente. Por quê? Quando você tem um filho, você começa a focar nas coisas que te atraem, entende? Então, aquelas coisas supérfluas, aquelas coisas que não te atraía mais, que não é proposital, que te passa uma energia boa, você começa a focar, entendeu? Você começa a descartar. Deixa de lado. Entendeu? Então, ou seja, quando minha filha nasceu, esse espiritual em mim, acredito que Deus me deu essa sabedoria, entende? De focar naquilo propositalmente, naquilo que é de visão, entende? Pessoal, vamos para os nossos comerciais e daqui a pouco voltamos com mais esse papo aqui que está muito bom e vamos entrar na polêmica. Aguarde aí, vamos para os nossos comerciais e daqui a pouco voltamos. Quer vender mais? Faça agora mesmo o seu vídeo comercial com a Lilás Vídeos. Na Lilás Vídeos, transformamos suas ideias em vídeos envolventes que capturam a atenção do seu público. Com qualidade excepcional, nossos vídeos ajudaram diversos clientes a aumentar suas vendas e se destacar no mercado. Entre em contato agora pelo nosso Instagram, @lilás.vídeos, e descubra como podemos ajudar você a alcançar resultados incríveis. Lilás Vídeos, sua história, nossa produção. Quer vender mais? Faça agora mesmo o seu vídeo comercial com a Lilás Vídeos. Na Lilás Vídeos, transformamos suas ideias em vídeos envolventes que capturam a atenção do seu público. Com qualidade excepcional, nossos vídeos ajudaram diversos clientes a aumentar suas vendas e se destacar no mercado. Entre em contato agora pelo nosso Instagram, @lilás.vídeos, e descubra como podemos ajudar você a alcançar resultados incríveis. Lilás Vídeos, sua história, nossa produção. Estamos de volta ao Vozes do Marketing, aqui recebendo hoje o Alexandre, falando sobre a sua trajetória, falando sobre a sua vida, falando sobre fé, sobre visão. E, Alexandre, sabemos que existe uma polêmica aí, em que algumas pessoas aí têm... Tem um conceito, a opinião formada que bilionários têm que pagar mais imposto. O que você acha disso aí? Fala pra gente. Olha, quando nós falamos que bilionários têm que pagar mais imposto, essa afirmação é sem base,
entende? Porque se a pessoa entender mesmo que bilionários não pagam imposto... Destrinche isso aí pra gente. Quando a pessoa fala que bilionários têm que pagar mais imposto, ela não tem base. Ela não tem... Quando você começar a perguntar para ela qual o pensamento, de onde que ela tirou isso, ela não vai ter uma conclusão, não é mesmo? Porque bilionário, eles não pagam imposto definitivamente, de verdade. Porque se você for pegar, vamos colocar aí, qualquer bilionário da atualidade, se você pegar ele vende alguma coisa, entende? Milionários, ricos, bilionários, ele vende alguma coisa. Então, ou seja, quando ele vende um produto a valor X, vamos colocar essa xícara aqui, ó. Sim. Vamos lá. Vozes do marketing. Vamos colocar lá. Vamos supor que, por bilionário, essa xícara custou, já com os impostos, com tudo, custou R$10. Final de custo, R$10. Quando ele for passar, ele vai passar o lucro dele, que a empresa tem que ter o lucro líquido, Sim. claro. Para a empresa crescer, ela tem que ter o lucro líquido. Ele vai passar 15 a 20, nem que seja, vamos colocar R$20. Aí quando nós falamos assim, o bilionário tem que pagar mais imposto. Já Então, ou paga muito seja, imposto. para ele, essa xícara custou R$10. Aí ele vai passar para o cliente final a R$20. Quando ele passar a R$20 e tem que pagar mais imposto, ele pega esse valor que custava R$10, calcula o imposto novamente, vamos supor que o custo para ele aumente para R$15. Ele vai passar 25. Ou seja, margem muito pequena. Entendeu? Uhum. Então, ou seja, o imposto que nós falamos que bilionário tem que pagar, ele só vai repassar. Entende? E de certa forma, nenhum bilionário, eu acredito que nenhuma pessoa que saiba que é imposto não quer pagar imposto. Não é mesmo? A guerra de Tiradentes foi o quê? Foi 20% a mais. O governo queria cobrar 20% de imposto. Então, ou seja, naquela época, hoje nós estamos pagando sobre alfandegário, nós estamos pagando 98% de imposto. Então, ou seja, um produto que você comprava lá na Shein, comprava lá no AliExpress, que custava R$100, vai chegar aqui para você a 198. Como é que pode isso? Entende? 98% de imposto. Você entende? Então, ou seja, quando nós colocamos que o bilionário tem que pagar mais imposto, é sem base. Entende? Porque ele vai repassar e quem se lasca na ponta da caneta é o pobre, é o cliente final. Entende? Sempre acaba sobrando pro pobre. Final. Porque se aumentar os impostos pro rico, pro bilionário, ele só vai repassar. Ele vai aumentar. E, infelizmente, nosso país é um dos países que mais tem imposto a cada Tanto dia. que é o país com mais déficit, né? Quase 4 trilhões, né? 4 trilhão, o que é isso? Olha isso. 4 trilhão, meu. É muito dinheiro. Coisa. Muito, muito dinheiro. Cara, como é que é ser empreendedor para você? Como é que é ser empreendedor aqui no Brasil? Que nós sabemos que cada dia Eu tenho alguns colegas que, inclusive, me pediu conselhos para ir para a América, ir para os Estados Unidos, não é mesmo? Eu já tive esse pensamento. Falei, cara, o governo atual não ajuda, não é mesmo? É muito imposto, muito imposto. Porque quando você adquire o conhecimento do imposto, você fala, tá me roubando e eu não posso fazer nada. Entendeu? Eu não posso fazer nada. Então, ou seja, quando eles vieram com esse pensamento, eu falei para eles o que eu adquiri com o conhecimento com o passar dos anos e o que Deus me entregou. Eu falei o seguinte, cara, falei assim, o que você consegue prosperar em outro país, prospera em dobro aqui. Entende? Porque eu acredito que o Brasil é a nação que mais, como eu posso dizer, mais rica do mundo. Entende? Eu sei que a atualidade não ajuda, os impostos não ajudam, mas vamos prosperar o dobro. Vamos trabalhar o dobro. Não é mesmo? Eu sei que a atualidade a situação que estamos vivendo, politicamente, não é favorável, não é mesmo? Mas pense da seguinte maneira, se ano que vem, daqui 2 anos melhorar, o que você prosperou nessa época de crise, você pode prosperar na época de prosperidade. De bonança. Então, ou seja,
Se você prosperou na época de dificuldade, imagine na época de prosperidade. Se você prosperou na época que o país estava em crise, se imagina na época de prosperidade. Entendeu? Agora, pense da seguinte maneira. Se o governo quer te cobrar 100%, 200% de imposto, pense da seguinte maneira. Atrai essa energia, agora eu vou faturar o dobro. Entende? Pega isso, pega esse conceito. Ah, tá me cobrando 100 a mais. Vou faturar mais 1.000 a mais. Mais 1 milhão a mais. Entende? Então coloca esse pensamento, essa energia no seu conceito de estratégia. Entende? Para você, o que é ter sucesso? O que é para Alexandre? O que você falaria assim? O que é ter sucesso para você? Ter sucesso para mim é cumprir o propósito que Cristo me entregou. Como eu falei para você, antes de conhecer a palavra do Senhor, eu não tinha identidade. Mas a partir do momento em que Cristo me entregou minha identidade, mudou totalmente. Entende? Então, quando Cristo... é até complicado. Quando cristão tem uma coisa muito complicada, que é assim, ó, quando não sabe o propósito, fica em dificuldade, mas quando sabe, aí é quando Deus revela o seu propósito ali na terra, aí entra em dificuldade, entende? Eu passei por esse momento falei, Senhor, o que é isso? Esse propósito não é para mim, meu sonho é totalmente diferente. Falei, seu propósito é esse. E quando eu comecei a focar, quando eu comecei a me posicionar no propósito em que Cristo quis para mim, mudou totalmente. Eu me identifiquei, eu vi Cristo se revelando na minha vida, Cristo falando comigo com uma intimidade, com um poder. Falei, Senhor, o que eu quero agora é cumprir o seu propósito, cumprir suas ordenanças, não é mesmo? Muito bom. Pessoal, não esquece lá de seguir a nossa página no Instagram, viu? @Vozes do Marketing. Compartilha esse conteúdo aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal. Já estamos chegando aqui ao fim, ao encerramento. E eu quero perguntar para você, Alexandre, qual conselho que você daria para uma pessoa que está pensando se vai empreender ou não? Qual conselho que você daria para uma pessoa que está começando? É o seguinte, tá com medo? Vai com medo mesmo, entende? O medo, ele é uma falta de treinamento, uma falta de tentativa. Se você pegar o medo e tentar, ele vai sumir. Não tem jeito. Hoje, se você, vamos dizer assim, eu tenho medo de subir em um palco. Se você subir todo dia num palco, vai virar normal para você. Do mesmo jeito é no ramo empreendedorismo. Do mesmo jeito é nos investimentos. Então, ou seja, quando você tem o conhecimento do que é o dinheiro, cara, você voa, entende? Porque você vê que aquilo ali é literalmente papel, entende? O governo pode imprimir quanto quiser. É dinheiro, é papel, definitivamente, entende? Então, quando nós temos esse conhecimento do que é o dinheiro, você não vai ter mais nenhum medo de investir. É claro que você tem que ter a base firme ali, não é mesmo? Para você ver o que você tem que sustentar. Eu, como eu tenho minha filha, eu só penso na minha filha. Tendo a quantidade da minha filha, eu invisto tudo. Tanto que, inclusive, um gerente do Santander, inclusive, chegou em mim e falou assim, cara, você tem que ter um dinheiro parado na sua conta. Eu falei assim, no dia que você vê um dinheiro parado na minha conta, é porque eu não estou tendo ideias para investir. Entende? Então, ou seja, você nunca vai ver dinheiro parado na minha conta. Sempre vai ter uma renda a mais, sempre vou procurar um conhecimento a mais, não vou deixar aquele dinheiro parado, porque dinheiro parado mofa, não é mesmo? Tanto no banco, tanto em dinheiro espécie, ele mofa. Aquele negócio, não é questão de não ter dívida, mas saber administrar como administrar as dívidas. Exatamente. Você tem que saber administrar suas dívidas, não é mesmo? Porque, querendo ou não, o único jeito de ficar rico é se endividando. Então, ou seja, faz uma gestão boa ali do seu dinheiro e pronto. Tá certo. Mete as caras, vai sem na medo. Fé. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá certo. Pessoal, quero agradecer você que nos acompanhou até aqui e
E te espero no próximo podcast. Quero aqui agradecer mais uma vez ao Maicon, aos estúdios Pode Certo. Você que quiser fazer seu podcast de gospel, fazer o seu podcast secular, de empreendedorismo, chame a gente, chame o Maicon, que temos um preço especial para você. Quero agradecer também o parceiro aqui do nosso estúdio, Piscinão Veículos, o Zé do Piscinão, o Rodrigo da Move Telecom, Rodrigo, abraço, e a Rose, nossa amiga Rose, da Padaria da Rose. Queremos agradecer a todos. Pessoal, obrigado e até a próxima.